E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Arthur Malheiros aqui para mais um vídeo. Bora lá, antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe. Se você não assistiu os outros vídeos, volta lá, não agora, termina de assistir esse, mas volta lá e assiste os outros vídeos depois que você terminar esse vídeo aqui. E, muito importante também, compartilhe com seus amigos, é claro, mas também me siga nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo meu Instagram, meu Twitter, meu TikTok pra você. Eu volta e meia estou postando alguns conteúdos lá, alguns trechos de vídeos ou alguns vídeos isolados também. E eu espero que você me acompanhe, que você goste do conteúdo que eu tô produzindo aqui pra vocês. E hoje é o primeiro vídeo de uma nova série. E nessa série, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os fundamentos da prática cristã. Olha só que interessante. Mas como assim? Por que práticas? Porque a gente não vai falar do que cremos, a gente vai falar do que fazemos. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? Não porque cremos nisso ou porque cremos naquilo. Então tem aí uma leve diferença. A gente vai falar basicamente sobre aqueles costumes que são comuns, a maioria das práticas cristãs em diferentes igrejas, em diferentes denominações, mas que são comuns em quase todas. Eu até anotei aqui, mas a gente vai responder alguns conceitos como, por exemplo, por que a gente pratica a ceia? Por que a gente dá o dízimo? Será que a gente precisa mesmo ir à igreja para sermos crentes, para sermos cristãos, para exercermos a nossa fé? O que exatamente é adoração e como que nós fazemos isso? Por que a gente unge as pessoas? O que representa a imposição de mãos? A pessoa vai orar por você, ela põe a mão na sua cabeça, o que isso quer dizer? E por que fazemos obras sociais? Então esses são alguns conceitos que a gente vai tratar dentro dessa série, desses vídeos. E eu vou trazer alguns convidados. Vocês já viram no vídeo da semana passada que nós começamos uma nova série sobre as mulheres da Bíblia e nós vamos intercalar, tá bom? Nós vamos postar essa série uma semana, uma série sobre a prática cristã na outra, mulheres práticas. Vamos fazer assim, até para eu não ficar tão pesado de conteúdo, de produção, porque eu tenho meu trabalho secular e infelizmente eu tenho que, não infelizmente, né? Felizmente, mas eu preciso dar o meu melhor aqui para vocês e leva um bom tempo aí para preparar esse conteúdo, tá bom? E todas essas questões que nós vamos falar, elas estão diretamente ligadas com o exercer a fé cristã. Se você frequenta alguma igreja, se você não faz, eu convido a fazer, mas se você frequenta alguma igreja, praticamente todas essas coisas que eu falei, todas essas práticas, elas estão presentes. E se não estão presentes, é uma ou outra apenas. E se a maioria não está presente, você provavelmente não é da nossa religião. Mas é basicamente isso. Existem alguns tópicos aí que eles são aplicados de formas diferentes. E o tema do vídeo de hoje é o batismo. Por que nós batizamos as pessoas? Por que ele é aplicado de forma diferente em algumas igrejas e de forma totalmente oposta, totalmente diferente em outras, por exemplo? Ou por que existem algumas igrejas que batizam crianças, outras que não batizam? A gente vai falar sobre todos esses tópicos aqui hoje. Mas vamos começar com um conceito bem básico. Sacramento. Sacramento, na visão de muitas pessoas, pode ter uma conotação de idolatria, né? De adoração a outras coisas que não sejam ao nosso Deus, mas na verdade não é necessariamente isso. Isso está muito influenciado principalmente pela Igreja Católica, né? Que ela tem alguns sacramentos, né? Eu até anotei, tem, por exemplo, 7 sacramentos. Tem o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, aí, o casamento. Não vamos detalhar cada um desses 7 aqui, mas o que eu quero falar é que o significado da palavra sacramento não tem, de forma alguma, uma conotação negativa. Bem pelo contrário. A palavra sacramento, ela vem do latim sacramentum, que quer dizer basicamente coisa sagrada. Alguma coisa, sagrada. E a palavra sagrado vem de consagração, que quer dizer basicamente separado para Deus. Ou seja, alguma coisa separada, exclusiva para Deus.
E a própria religião cristã, o cristianismo, tem o que nós diríamos ser como se fossem uns sacramentos. Não são necessariamente sacramentos, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença, mas são basicamente dois: batismo e a Santa Ceia. Mas a gente não vai tratar isso como sacramento, a gente vai tratar isso como ordenança. Mas por que apenas esses dois? Por que não os outros? Porque são as duas práticas que foram estipuladas por Jesus para toda a igreja, não apenas para um lado da igreja, para um cargo específico, mas sim para toda a igreja o fazer. Porque, por exemplo, o matrimônio ele não entraria nessa lista de ordenação, porque não é obrigatório, não é um requisito para a igreja o fazer. Né? Tanto que o apóstolo Paulo ele fala: se você não quiser se casar, não case, vive para a obra, não tem problema nenhum, entendeu? E existem outros pontos, por exemplo, dentro da própria Igreja Católica, eles têm um sacramento que é a ordenação. Só que, por exemplo, se você nunca for ordenado a padre ou alguma coisa do gênero, você nunca vai participar efetivamente disso. Então a gente vai entender isso como algo que vai abranger toda a igreja. Tá? São conteúdos, são ordenanças que Jesus deu para nós, que abrangem todas as pessoas, desde o pastor até o membro de banco, até a pessoa que não tem nenhum cargo e não efetivamente participa ali, deveria participar, mas não a pessoa que efetivamente participa ali da organização da igreja, da organização do culto, por exemplo. Mas a gente não vai falar aí sobre sacramento cristão e sacramento católico. Tanto que, bom, eu vou explicar para vocês a diferença. Não tem muita semelhança, na verdade, é totalmente oposto. O sacramento, quando a gente fala da palavra sacramento em si, a gente vai entender alguma coisa que tem um benefício espiritual e vai atuar nesse âmbito. Já a ordenança, ela vai ter uma conotação de prática, uma ordem que nos foi dada, algo que a gente precisa praticar. Ou seja, é algo que nós devemos fazer não com um cunho espiritual, mas sim com uma visão representativa, uma visão memorial. E essa prática que nós vamos falar hoje, a do batismo, ela tem sido presente desde o início da vida cristã, né? O próprio Jesus, ele só começou o seu ministério quando ele foi batizado. Mas alguns rituais similares a esse eram praticados por outros povos, né? O João Batista, ele fazia esse batismo aí para arrependimento de pecados. E como algumas pessoas acreditam que ele tinha uma influência essênia, se você não sabe o que é essênio, volta nos vídeos para você assiste o vídeo lá do período interbíblico que eu explico o que é. Mas esses essênios, eles tinham muito forte esse ritual de purificação e provavelmente era um ritual de purificação também praticado pelos essênios. Mas também algumas outras culturas pagãs, né, compartilhavam de alguns rituais semelhantes a esse. Não iguais e com o mesmo significado, né, mas ainda tinha alguns rituais aí similares. E o próprio Jesus, ele iniciou o seu ministério sendo batizado. Mateus 3 ao 13 e 17 vai narrar justamente o momento em que Jesus ele vai ser ali batizado por João Batista, nos dando assim o exemplo para que nós seguíssemos. Posteriormente, ele ordenou o batismo na grande comissão, né? Em Mateus 28:19 vai falar: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um propósito evidente do batismo é justamente essa declaração de que agora ele faz parte do corpo de Cristo, que agora ele é um cristão, essa declaração pública. No batismo, o cristão ele vai declarar que ele morreu, matou esse velho homem que era escravo do pecado e que agora ele vai viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Oh, glória! Olha aí! E esse batismo ele também vai significar que agora o crente ele faz parte do corpo aí espiritual de Cristo, no caso a igreja. Por isso, em muitas igrejas as pessoas elas só podem começar a atuar nos departamentos, né? Então, seja na mídia, no louvor, na recepção, na integração ou para os assembleanos no discipulado, quando ele passa efetivamente pelo batismo, né? Porque antes disso ele ainda não declarou publicamente que ele rejeitou o velho homem e que agora ele vai fazer efetivamente parte do corpo da igreja. Em resumo,
O batismo ele está diretamente relacionado com um novo convertido se tornando um discípulo de Cristo Jesus. Bom, mas vamos agora a um tópico levemente polêmico. Como que o batismo ele deve ser feito? Existem basicamente 3 formas que o batismo ele é praticado. 2 são bastante comuns e uma não é mais tanto. Imersão, afusão, aspersão. A imersão é de longe o mais comum. Estudiosos aí do grego koiné, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, eles vão concordar que a palavra que dá origem a isso, baptizo, ela significa literalmente você submergir a pessoa num tanque, numa piscina, num rio, num lago, mar, no lugar que seja, e trazer essa pessoa de volta, né? Então tem esse significado de submersão e trazer de volta. Então quando a pessoa ela é mergulhada corpo inteiro e trazida de volta, simbolizando a morte, não sei se eu falei perto, mas simbolizando a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Caso você queira confirmar essa questão da imersão, alguns textos eles vão confirmar isso, por exemplo, João 3,23, Marcos 1,10 e Atos 8,36 ao 39, vai dar justamente essa conexão, essa conotação, na verdade, de água corrente, de um lugar de submersão mesmo, não de outra forma. Os primeiros registros dessas outras 2 formas de batizar as pessoas, elas estão no Didaquê, que basicamente, se você não sabe o que é o Didaquê, é um documento, é um livro, onde ele relata as práticas cristãs do primeiro século. Ele, por exemplo, ele vai falar que o batismo ele tinha que ser feito em água corrente, em água fria, e normalmente, se não tivesse essa água corrente, seria feito a afusão. O que é a afusão? Basicamente é pegar a água e derramar 3 vezes sobre a cabeça do fiel, cada uma dessas vezes representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basicamente isso. Já a aspersão, ela começou a ser utilizada mais ou menos ali no século III para alguns casos de pessoas especiais, como por exemplo, pessoas que estavam próximas à morte ou estavam muito doentes. E aí, o que acontecia? A pessoa ia, estava com uma aguinha, molhava a ponta dos dedos e fazia assim, ó, tac, tac, tac. Aí tocava 3 vezes, aspergia 3 vezes na pessoa, a aguinha lá, e a pessoa tá batizada. E, de maneira geral, os cristãos, a maioria aí das igrejas, vão concordar que a forma mais correta e certa de você fazer o batismo é justamente a imersão. Então, mergulhar com o corpo inteiro e trazer de volta, porque é isso que o batismo quer dizer, a morte do velho homem e a ressurreição desse novo homem em Cristo Jesus. Porém, muitos também vão concordar que em casos muito extremos, a aspersão ou a afusão ela pode ser praticada. Então a pessoa está à beira da morte, ou a pessoa tem uma mobilidade extremamente reduzida, ou a pessoa é extremamente idosa. Aí a pessoa, tudo bem fazer uma aspersão ali ou uma afusão, mas, no geral, a imersão é o que predomina. Tem um escritor chamado Stanley Orton, ele tem uma teologia sistemática muito boa, a teologia sistemática pentecostal, que ele vai falar assim, ó, um método jamais deverá tornar-se mais importante que a identificação espiritual com Cristo na sua morte e ressurreição, que é simbolizada pelo batismo. Ou seja, o método ele deve ser praticado conforme Cristo praticou, sim, com certeza, mas a gente nunca pode deixar o método estar acima do significado que o batismo representa. No entanto, sempre priorize a imersão. É um método que foi praticado lá em Jesus, foi um método praticado pelos apóstolos, historicamente tudo dá a entender a isso. Então não negue a imersão só porque você quer. Faça o que é correto da maneira correta. Você não provavelmente a maioria de vocês não tem nenhum caso especial em que seja necessário uma aspersão ou uma afusão. Outro ponto com relação ao batismo é quando você se batizar. Não apenas como, mas também quando. E algumas polêmicas surgem dentro dessa área, porque o quando ele vem acompanhado do quem também, porque existe o que a gente vai chamar de pedobatismo. O que é o pedobatismo? É o batismo de crianças, né? Mas o quem ele vai muito além disso, porque o batismo de crianças, por exemplo, ele deve ser realizado, ou por exemplo, o batismo de pessoas com alguma deficiência intelectual.
Será que ele também é válido para essas pessoas? E nesse caso vai tudo partir de um princípio de fé, tá bom? Por exemplo, a fé ela pode ser exercida por um bebê recém-nascido? Não pode. Mas a fé ela pode ser exercida por uma pessoa com deficiência intelectual. A deficiência intelectual não quer dizer ausência de intelecto, né? Então a pessoa ela pode sim exercer a fé, mesmo tendo essa deficiência. Então ela pode sim ser batizada. Não apenas pode, na verdade, como deve ser batizada se ela é cristã. Mas essa confusão ela normalmente vai se dar por uma pergunta específica. O batismo ele é um sacramento que ele transmite a graça de Deus, né? Ou seja, é aquela diferença que eu falei para vocês entre ter um efeito espiritual ou é apenas uma ordenança, uma prática que foi ordenada a nós. Essa questão ela já é levantada há muito tempo, lá na Idade Média. Os cristãos eles praticavam o batismo e, em muitos casos, praticavam também o pedobatismo, né? E 3 argumentos centrais vão ser utilizados para defender essa prática. O primeiro é que o batismo ele vai ser equivalente à circuncisão, que era praticada no Antigo Testamento. E a circuncisão ela era feita nos bebês. Quando eles completavam 8 dias, ele ia lá e tirava, né? Vocês sabem. Se você não sabe, pesquisa aí. Não vou ficar falando sobre isso aqui, não. E desse ponto de vista, é a partir do batismo da criança que ela recebe todos os direitos, né, que a nova aliança em Jesus Cristo nos dá. Só que esse argumento ele é relativamente fraco. Por quê? Em Gálatas 6, o apóstolo ele vai falar: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, você não é salvo porque você se batizou. Você se batiza porque você é salvo. Diferentemente dos judeus, que o que os caracterizava como judeus era justamente a circuncisão. E em nenhum momento a Bíblia vai dar a entender que o batismo ele substitui a circuncisão. O segundo argumento utilizado para o batismo de crianças, tá? O primeiro é argumentos para o batismo de crianças, tá, gente? Que quando no Novo Testamento, muitos casos a pessoa fala a casa de alguém foi batizada. E nesse argumento, quando ele fala que a casa de uma pessoa foi batizada, dá a entender de que haviam crianças ali no meio, portanto crianças também eram batizadas. Por exemplo, Atos 16:15, a casa de Lídia, Atos 16:33, a casa do carcereiro, 1 Coríntios 1:16, a casa de Estéfanas. E desses textos é tirado apenas essa inferência de que haviam crianças recém-nascidas ou crianças de colo nesses lugares e elas eram também batizadas. Ou seja, é basicamente inferência, coisa que as pessoas acham e acreditam do texto, mas nada explícito efetivamente no texto, assim como a substituição da circuncisão pelo batismo. O terceiro argumento, ele vai falar do pecado original. Vai falar que a criança ela nasce com a culpa desse pecado cometido por Adão e Eva, e o batismo ao nascer meio que proporciona o perdão ou limpa essa mancha desse pecado original. O problema desse argumento é acreditar que o próprio batismo ele tem esse fator perdoador intrínseco em si, ou seja, o batismo ele promove o perdão de pecados, sem efetivamente uma necessidade de um arrependimento por parte da pessoa. Apenas o ato do batismo já o perdoa dos seus pecados. Porque, convenhamos, o arrependimento não pode ser exercido por uma criança recém-nascida. Também parte de um princípio de que esse pecado original cometido por Adão e Eva, ele é alguma coisa herdada biologicamente. E a regeneração ela é feita através desse ato batismal. Como você já deve ter percebido, então, o batismo ele é visto mais como uma ordenança do que efetivamente como um sacramento. Mas enfim, a gente tem aí algumas visões com relação ao batismo. São 3 as principais, tá? O meio da graça salvadora, um sinal ou um selo da nova aliança e como uma prova da salvação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses agora. Então, começando como meio da graça salvadora. Como eu mencionei antes, alguns grupos eles vão acreditar que o batismo em si, ele tem esse poder perdoador e regenerador no ato em si, ou seja, ele tem esse poder aí espiritual. Para esses grupos, que vão chamar de sacramentalistas, eles vão acreditar que é através do batismo que Deus distribui aí a sua graça e a sua salvação, resultando aí nesse perdão dos pecados.
um pouquinho diferente, mas para os luteranos, por exemplo, eles vão acreditar que isso acontece, mas só acontece se houver, por exemplo, a presença aí da fé. Mas ainda tem esse poder aí de salvação e regenerador. E, na visão desses grupos, eles são... você batiza os adultos, mas eles também são pedobatistas, né? Então você vai batizar também as crianças aí recém-nascidas, né? Vai levar elas à igreja e vai batizar elas na igreja. Já o batismo como um sinal e selo da aliança, essa é uma visão muito compartilhada pelos presbiterianos, pelos reformados mais tradicionais. E eles entendem o batismo como sendo um sinal, esse selo, uma confirmação, né, da aliança de Deus com a raça humana. E nessa visão, assim como a circuncisão para os judeus, nos dá a certeza das promessas divinas para nossas vidas. E para eles, o batismo ele vai servir tanto como uma iniciação, efetivamente, como um sinal da salvação. E boa parte desses adeptos a esse tipo de pensamento, eles vão ser aí pedobatistas. E eles acreditam que a salvação dos recém-nascidos, ela é condicionada aí à persistência na fé ao longo da sua vida adulta, né? E o grande argumento utilizado pela maioria é que o batismo ele é efetivamente uma substituição aí da circuncisão. E eles se baseiam principalmente no argumento de que a circuncisão ela servia como uma supressão, como para segurar, digamos assim, essa vontade pecaminosa, e o batismo ele representa essa lavagem aí dos pecados. Em Colossenses 2, 11 e 12 está escrito assim, ó: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamentos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Para esse tipo de visão, não importa tanto assim como ele é administrado, mas sim o seu significado, né? Então, normalmente muitos vão praticar aspersão, né? Então, jogar aguinha na cara. E a última visão, e a visão que eu particularmente compartilho e concordo, que o batismo ele é uma prova da salvação. E nessa visão, basicamente, o batismo ele vai servir como uma declaração pública, uma prova de que o cristão ele decidiu largar o seu velho homem, largar tudo e viver novidade de vida em Cristo Jesus. E nessa visão, o batismo ele não é um sacramento, ele é uma ordenança, ou seja, ele não tem nenhum poder espiritual, nenhum poder restaurador, ele não vai perdoar o pecado, ele não vai transformar a pessoa, ele vai apenas atestar e comprovar a mudança que já foi feita na conversão dessa pessoa. E nessa visão, na minha visão, o batismo ele é praticado porque Cristo mandou que o fizéssemos lá em Mateus 28, que a gente citou anteriormente. Ou seja, o batismo ele não vai transmitir diretamente nenhum benefício espiritual efetivo ou uma bênção espiritual. Nós não somos regenerados pelo batismo, mas nós somos batizados porque nós somos regenerados. Essa visão, normalmente compartilhada pela maioria aí dos pentecostais, vai negar o pedobatismo. O batismo ele vai ser apenas experimentado por aquelas pessoas que já experimentaram um novo nascimento. Ou seja, para você se batizar, você precisa ter se arrependido e estar praticando efetivamente já a fé. E não há aí uma idade especificada de em quantos anos você vai se batizar. Pode batizar com... Eu, por exemplo, me batizei, eu tinha 12, 13 anos mais ou menos. Não tem um pré-requisito para você se batizar. Os pré-requisitos, na verdade, obviamente, não estão relacionados à idade, estão relacionados a arrependimento e à prática da fé. Uma criança, ela não pode se arrepender, porque ela não tem pecado, ela não tem do que se arrepender, ela tem a natureza pecaminosa, mas não tem efetivamente o pecado. E ela também não tem como praticar a fé ainda, né? Então não tem como ela ser batizada porque ela não cumpre aí esses pré-requisitos. E a Bíblia ela vai deixar bem clara, né, que o fato de você ter a fé, o fato de você crer, ele é um pré-requisito para você ser batizado. Por exemplo, Marcos 16 vai falar: quem crer e for batizado será salvo. O arrependimento ele também entra como um desses requisitos. Em Atos 2, do 37 ao 41, Pedro fala assim, ó: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Mas, concluindo, o batismo como regeneração de pecados é uma doutrina, é uma visão que pode ser bastante questionada. A Bíblia, em Marcos 16, versículo que eu citei anteriormente, vai falar assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas ele continua e diz assim, ó: mas quem não crê já está condenado.
Ou seja, a condenação está relacionada ao não crer, não ao não ser batizado. Isso por si só, ele vai quebrar, né, esse argumento de que o batismo ele tem esse poder regenerativo e é somente através dele que essa regeneração aí vai acontecer. Porque caso uma pessoa não seja batizada, ela, sei lá, estaria condenada independente de crença, independente de ter fé em Jesus. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele foi batizado? Não foi, mas ele estava no paraíso com Jesus logo depois da sua morte, né? Então, o batismo em si, ele não vai ter esse poder regenerador e não vai ser dele, através dele que vai acontecer essa regeneração. Alguns versículos, alguns trechos da Bíblia, eles podem ser entendidos de uma forma errada, talvez por muitas pessoas, e talvez até utilizados como argumento para defender esse tipo de prática. Por exemplo, um deles é João 3,5, que ele fala sobre nascer da água e do Espírito. Mas nesse caso ele vai passar o entendimento de água como purificação, ele não vai falar de batismo. Normalmente quando ele fala de batismo, ele vai dar explicitamente falando sobre o batismo, e não é esse caso. Outro argumento que vai mencionar contra essa visão de regeneração, aí contra essa visão, é 1 Pedro 3,21. Por exemplo, ele fala assim, ó: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, esse versículo ele está muito claro falando que o batismo ele é uma representação e um compromisso diante de Deus. Uma confusão com relação ao batismo pode surgir em Atos 2 também, onde Pedro vai falar assim, ó: serem batizados para a remissão dos vossos pecados. Só que no próximo capítulo, em Atos 3, ele não vai nem mencionar, ele vai ser um outro sermão e ele não vai falar nada de batismo. Mas o foco ele está sempre no arrependimento, na conversão e na aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele ia deixar esse ponto em branco? Não ia, porque se o batismo ele é realmente necessário, ele é necessário, a gente tem que praticar o batismo, tá? Mas nesse sentido de regeneração e de perdão de pecados, ele não poderia deixar o batismo fora. Ou seja, o batismo ele não é indispensável à salvação. Ou seja, você não precisa do batismo para ser salvo. Mas a sua negligência opcional, por exemplo, não quero me batizar porque eu não quero me batizar, é uma desobediência à ordenação de Cristo. Portanto, um pecado. Então você está desobedecendo a Cristo. E agora a grande pergunta. Afinal, o batismo ele substitui ou não substitui a circuncisão? Bom, não. Essa é a resposta curta. Não. Em Romanos 2,29 fala assim, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, na verdade ele não está falando que o batismo substituiu a circuncisão, de alguma forma. Ele diz apenas que a circuncisão mudou. Ele diz que a circuncisão não mais é como a letra, não mais é na carne, mas sim uma circuncisão do coração. Ou seja, não tem aqui, ele não dá a entender nenhuma substituição. O batismo, ele é efetivamente um ato de fé e um ato de compromisso perante Cristo. É um símbolo que ele vai retratar o novo nascimento do cristão, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição, o seu novo nascimento em Cristo Jesus. Bom, mas é isso que eu queria falar com você referente ao batismo. Espero que tenha ficado claro esse assunto. Ele é um assunto que ele é abordado de diversas formas diferentes. Se você tem alguma dúvida, eu vou falar para você, por favor, comente aqui nesse vídeo, me mande uma mensagem no Instagram, me mande uma mensagem, sei lá, no TikTok, me mande uma mensagem no Twitter, por onde você quiser. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, ou talvez um ponto que você queira me contrapor, que eu falei aqui, e a gente vai tendo aí essa discussão saudável e amigável aí, teológica, tá bom? Mas é basicamente isso, espero que tenha ficado claro para vocês essa visão, o que representa, por que a gente pratica efetivamente o batismo, tá bom? Antes de mais nada, antes de finalizar o vídeo, né? Pelo amor de Deus, clica no inscrever aí se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo, compartilhe, mande no grupo dos seus amigos, que vai fazer muito bem aí pra mim, pro meu coração, pra minha alma, pro meu espírito. Vou ficar muito feliz, tá bom? E outra coisa, me siga nas redes sociais, obviamente. E é isso, minha gente. É basicamente isso. Esse vai ser o primeiro vídeo da série sobre os fundamentos da prática cristã. E que Deus lhe abençoe em graça, paz e conhecimento. Até a próxima!